tá? Hoje tem um conteúdo bem importante para a gente dar continuidade. Vamos lá. Quem tá aí já vai me dizendo bom dia, quem conseguir entrar, que hoje essa internet está judiando. E olha, gente, que eu tive que vir para o meu escritório e só tá pegando a internet dentro da biblioteca. Olha que loucura isso, né? E daí a biblioteca do meu escritório, gente, não é muito boa a iluminação. Então ele fica meio estranho, meio embaçado. E aí, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a gente tem um conteúdo bem importante que vocês têm que usar o caderno, que vocês têm que pegar caneta colorida assim para anotar, porque tem umas datas importantes que a gente vai conversar, porque nós vamos conversar hoje sobre a Segunda República, de 1930 a 1985. Então, é bem importante. Oi, Angélica. Angélica, meu amor, vou aproveitar e falar já para você. Você está toda preocupada com a tua nota? Não se preocupe, eu vou lançar de novo, já que não gravou. A tua orelha deve ter esquentado esses dias, porque até eu estava comentando com o pessoal, né, que você é uma excelente aluna. Então, fique tranquila, tá? Foi um erro de sistema. Bom, vamos lá, gente. Bom dia. Pessoal, a gente vai dar continuidade, porque nós falamos até a chegada do Manifesto dos Pioneiros, a gente falou até 1934 e a gente parou em 1934. Só que a gente vai voltar um pouquinho, porque vocês têm que anotar uma data muito importante que eu não posso deixar de falar, que é de 1930 a 1985. Bom dia para quem está chegando. Hoje estava difícil a internet nossa conectar, ela estava bem complicada, ela não queria conectar, mas agora eu consegui conectar. Então, pessoal, a gente vai trabalhar essas idades que são bem importantes, essas épocas, falando um pouquinho sobre o Ministério da Educação, sobre as reformas dentro do Ministério e sobre a questão de política dentro do Ministério. Porque assim, vamos lá, se vocês pararem para pensar, todo momento a política está voltada com a educação, assim como a política está com a saúde. Infelizmente, o Estado ele deveria trabalhar de uma forma diferenciada, mas não, ele acaba trabalhando muito vinculado a essa questão de política e a interesses políticos, tá? Essa é a parte ruim da história, é a parte que eu não gosto da história, porque essa questão da gente estar sempre com essa questão da política muito envolvida, o Estado tendo maior, vamos dizer assim, intervenção, ele acaba muitas vezes jogando somente para o lado dele e tirando o benefício das pessoas, né? Acaba se auto-beneficiando. E vamos lá, gente. Então, assim, o que a gente vai iniciar de temática? A gente falou sobre a questão. Oi, Rose, que bom que você conseguiu conectar. A gente falou sobre a questão do Manifesto dos Pioneiros, a gente falou sobre a escola nova que veio chegando, a gente falou sobre o modernismo que foi chegando, e agora a gente chegou a um ponto de falar sobre a República Nova. E a República Nova, ela traz um conceito, uma nova concepção chamada de educação populista, tá? E a educação populista, ela traz uma intervenção muito grande de Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas, ele falava que a educação ela tinha que ser uniforme. Então, a educação ela tinha que ser em todo o território brasileiro de uma forma só, que ela não poderia mais ser quebrada, que ela deveria ter diretrizes próprias. Então, com essa chegada desses novos conceitos, o Ministério da Educação ganhou força e o Ministério da Educação começou a montar políticas e diretrizes educacionais. Então, por isso que é muito importante esse período da história, porque 1930 e 1980, até 1985, ele demonstra toda a parte que a gente viveu a ditadura e as reformas políticas educacionais dentro desse espaço de tempo. E aí eu começo com vocês a falar assim, ó, a gente tinha primeiramente o governo de Getúlio Vargas de 1930,
e ele era muito centralizador. Então, até 1937, a gente via um governo muito centralizado, muito autoritário, uma postura realmente de imposições. As diretrizes eram impositivas, autoritárias, até mesmo para a educação. E aí a gente fala sobre o primeiro-ministro da Educação a assumir o cargo, Francisco Campos. Então anotem esse nome, porque ele é bem importante. Então, quem foi Francisco Campos e o que ele trouxe aí para nós? Ele implementou diretrizes para o ensino universitário. Então, ele não deu muita atenção para o ensino básico em si. Ele resolveu fazer uma organização para o ensino universitário. Então, ele trabalhava dessa maneira. E aí, ele implantou, tá, gente, uma organização, mas também não somente para o ensino superior, mas não dando tanta importância, vamos dizer assim, para o ensino fundamental. O que ele fez? Ele reorganizou o ensino básico. Então, ele deu mais um olhar voltado para o superior, mas ele reorganizou o ensino fundamental básico, tá? E aí, ele colocou o ensino fundamental de 5 anos. Olha que interessante. Nessa organização da Segunda República, o primeiro-ministro a assumir o Ministério da Educação, que foi Francisco Campos, ele reorganiza o espaço educacional, inclusive colocando que a educação, o ensino fundamental, ele passa a ser o quê? De 5 anos, tá? Então, o ciclo fundamental de 5 anos e o ciclo médio de 2 anos, que seria um preparatório para o ensino superior. Então, a gente tem 5 de básico e 2 de médio. E esses 2 de médio voltado apenas para preparatório. Então, ele tem que formar para ingresso no ensino superior. Esse era o caráter dele, tá? E aí, nesse mesmo momento, surgiu, nasceu desse movimento de Estado novo, de República nova, de escola nova, voltado mais para a educação, se preocupando com a educação, nasce o Conselho Nacional de Educação também, tá? Só que assim, ele ficou muito legislação, ele ficou muito no papel, ele não saiu da legislação. Então, ele nasce dentro dessa Segunda República, mas ele não nasce com tanta ênfase. Ele fica somente ali na legislação. Essa é a questão maior. E aí acaba saindo Francisco Campos e entra no lugar de Francisco Campos o Gustavo Capanema. E esse nome, Gustavo Capanema, vocês vão ouvir em muitos concursos públicos, vocês vão ouvir falar muito dele, porque ele era um ministro que assumiu a cadeira da saúde e da educação, tá? E ele manteve o controle desse ministério até 1947. Então, olha que loucura, gente. Ele ficou de 1934 até 1947. Então, ele ficou por muitos anos dentro do Ministério da Educação e da Saúde. Ele tratava dos dois. E aí, ele trouxe a reforma Capanema. Ele reformou o ensino. Ele trouxe uma visão diferente e ele voltou para uma certa nomenclatura que a gente viu lá atrás, ensino de primeiras letras e o ensino superior, tá? Então, o Capanema, o ministro Capanema, ele já trazia uma proposta getulista. A gente chama de proposta getulista, uma proposta que era muito mais o pleito do Poder Executivo, do presidente da República, impondo o que ele queria, do que ouvir os demais que estavam ao entorno, né, os cientistas da educação. E aí, nessa proposta getulista, ele traz para nós, que eu trago aqui para vocês, que a educação ela deveria ser formal, tá? Com uma identidade nacional, patriota. Então, ela tinha que ser voltado para o ensino do patriotismo, um ensino mais tradicional. E aí ele traz um pouco mais, tá, desse governo de Getúlio Vargas, que ele diz que, claro, ele leva em conta as influências de 1900 da década de 20, da década de 30, da educação modernista, da escola nova. Ele até leva em conta os conceitos trazidos pelo Manifesto dos Pioneiros lá com Anísio Teixeira, mas que a escola ela precisa passar por um ajuste, que ela precisa falar uma única linguagem, que ela precisa ser formal. Não é
cada escola faz do seu jeito, da sua maneira e assim por diante. Não, ela tem que ser formal. Então, ele buscava novos conceitos, tá? Eu fiz as anotações e eu vou passando para vocês. E aí, gente, com todas essas reformas do ensino, com essa questão do que realmente pautava as diretrizes, né? Surge um decreto-lei, o decreto-lei que eu já falei na última aula, 8529 de 46, tá? E ele incorporou disciplinas dentro do ensino fundamental de aritmética, geometria e desenho. E ele colocou com grande importância. Por quê? Os alunos tinham que ter, desde pequenos, essas disciplinas de aritmética, geometria e desenho, assim como as disciplinas de geografia do Brasil e história do Brasil, tá? E noções de direito. Então, ele colocou também a questão de noções de direito, economia doméstica, agricultura, para as mulheres também, porque eles ainda tinham a visão tradicional de que a mulher ela tinha que cuidar da casa, do plantio para alimento de seus filhos, e a formação cidadã patriótica, né? Então eles traziam aí a ideia de cidadania, de patriotismo nessa reforma, tá? Eu vou ler para vocês, de um estudioso, o que ele fala sobre o Estado Novo. Então, o que ele traz para nós do Estado Novo? O Estado Novo resolveria o problema com uma solução engenhosa. Ao lado da reforma do ensino secundário, onde acabou prevalecendo a matriz clássica humana, montou-se todo um sistema de ensino profissional. Então, o ensino secundário, lembra que a gente dividiu ensino primário e ensino secundário. O ensino primário, ele vai dar as noções básicas dessas disciplinas que eu falei. O secundário, ele vai ser mais voltado para o ensino profissional, tá? Então, montou-se, né, todo um sistema de ensino profissional, de ensino industrial, que deu origem ao que conhecemos hoje como Sistema S. Ou seja, o Senai, tá? Senac, SESI, coroando todo esse empreendimento, o Ministério reestruturaria o ensino superior, criando e dando corpo a um projeto universitário. E aí, o que acontece lá? Nessa reforma do Capanema, ele trouxe a ideia de educação para o trabalho. E era isso que Getúlio Vargas falava o tempo inteiro. Ele colocava que o mercado de trabalho ele era prioridade. E por ser prioridade, ele tinha que fazer um sistema de ensino formal voltado para o mercado de trabalho. Então aí surge o quê? O que o ministro da Educação, o Ministério da Educação traz para nós? O Sistema S de ensino. SESI, SENAC, SENAI. Certo? SESI, SENAC, SENAI, que traz a visão de educação voltada para o trabalho. E o ensino técnico profissionalizante, tá? Técnico profissionalizante. Então, essa parte é bem importante do ensino. Eu não vou entrar hoje na educação da ditadura, porque eu quero ter uma aula somente da educação voltada para a ditadura. Então, hoje eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Porém, eu vou ler dentro da legislação, só isso que eu vou passar para vocês hoje dessa questão da ditadura, né? Educação e educação militar, né? Verdade, Rosiele, não é muito falado. Por quê? Porque a gente viveu o tempo da ditadura. Então, quando eu tenho a ditadura, eu tenho aquilo fechado. Eu não posso pegar e, por exemplo, deixar que educadores tragam à tona novas concepções. Tanto é que o Capanema, ele traz essa ideia de centralizar, formalizar o ensino para que ele seja de uma forma una. E ele não permite que, por exemplo, as camadas de professores, cientistas da educação se envolvam, porque ele quer, vamos dizer assim, o caráter do presidente, né? O presidente que impõe o que ele quer para o ensino. Tanto é, gente, que depois, com o passar do tempo, dentro dessa educação populista da Segunda República, lembrando que ela vem de 1930 até 1985, então não é tão tardio, ele é recente essa questão, se vocês pararem para pensar, e com certeza nós que somos mais velhas, a gente conhece muito disso, a gente sabe que a educação até
antes da Constituição Cidadã, ela não era voltada a respeitar o espaço do aluno, respeitar as suas diferenças, mas era conteúdo, 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 conteúdo. E que essa ideia de conteúdo, conteúdo, e voltado para o mercado de trabalho, ele vem até mais ou menos ainda 1996. Eu peguei uma reforma sendo aluna, eu era criança, eu lembro como se fosse hoje, tinha 8 anos de idade, no segundo ano. E eu lembro como a professora deu uma inversão muito grande na sala, gente. Foi até muito estranho, porque assim, a gente tinha uma cartilha, eu estava na segunda série, a gente tinha uma cartilha, e eu lembro até o nome da minha professora até hoje, professora Márcia. E de repente, um dia, um mês, na verdade, as professoras sumiram da escola. Do nada. E daí, depois de um tempo, elas voltaram para a escola e a gente não tinha mais a cartilha. Foi assim instantâneo. De repente sumiram as cartilhas. Tipo, 3, 4 meses de aula que a gente iniciou com um método e de repente sumiu. E as professoras já não podiam mais utilizar o método silábico de alfabetização, o método fônico. Elas estavam trabalhando de uma forma completamente diferente. Tanto é que elas traziam textos informativos, jornais para a sala, dramatizações, cantos. Então, eu lembro até hoje assim que eu sempre fui uma criança muito diferente, eu gostava muito, eu não conseguia ficar parada, só estudando, com o caderno, com o livro, decorando. Então, o que, que aconteceu? Eu me adaptei muito mais nessa nova metodologia, porque foi uma reforma educacional de 96, com a chegada da LDB. E eu peguei bem essa reforma, quando teve a quebra, que chegou a LDB, porque lembrando, a LDB já era um projeto que vinha lá atrás, 93, 94/96, é um projeto que foi construído com o tempo, trazendo a legislação educacional e trouxe novos parâmetros de ensino. E por causa desses novos parâmetros de ensino, eu que estava no meio desse sistema, sentia a diferença em sala de aula. Quem foi professora nessa época, que nem eu tenho conhecidas que trabalham comigo até hoje e dizem que passaram por essa mudança, foi completamente um rompimento mesmo estranho, uma ruptura no meio do processo. Muitas crianças nesse ano teriam que ser reprovadas, porque até a 96 a gente tinha essa ideia de reprovação. De repente, chegou a questão de ciclo, chegou a questão de não reprovação, porque era uma reforma de ensino. E daí eu lembro que já em 97, que eu estava no terceiro ano, a minha turma ninguém reprovou. E assim por diante, 98, eu ainda continuei com a professora Márcia, também ninguém reprovou. Por quê? Porque daí já veio uma nova reforma de ensino, trazendo novos objetivos. Mas voltando a essa parte que eu queria dessa legislação dentro da ditadura, eu passo para vocês o parecer, então anotem, porque isso é importante, o parecer número 853, tá? De 1971. Parecer 853 de 1971. Todo mundo conseguiu anotar aí? Eu tô meio rouca, gente. Não liguem. E esse parecer, ele traz um quadro de disciplinas a serem seguidas no ensino básico, gente. Como as escolas todas deveriam ser guiadas e deveriam realizar o seu trabalho, tá? E aí, eu trago para vocês o artigo 1º dessa lei, que é importante vocês terem conhecimento. Artigo 1º. O núcleo comum a ser incluído obrigatoriamente nos currículos plenos do ensino de primeiro e segundo grau abrangerá as seguintes matérias. A linha A, comunicação e expressão. A linha B, estudos sociais. A linha C, ciências. Parágrafo 1º. Para efeito da obrigatoriedade atribuída ao núcleo comum, inclui-se como conteúdos específicos das matérias fixadas em comunicação e expressão, a língua portuguesa. Nos estudos sociais, a geografia, a história e a organização social e política do Brasil. Nas ciências, a matemática e ciências físicas e biológicas. No ensino técnico,
há de ser um especialista na pasta, que é chamado a dirigir o ensino. Economista para cursos da Fazenda, engenheiros para transportes e energia, eletrônica para comunicações, para gêneros intelectuais, variedades de especialistas, né? Membros da Academia de Letras e que tenham diplomas intelectuais. Olha só que coisa, né? E aí, nesse ensino que eu estou passando para vocês, ainda com o término da ditadura, e lá em 1985, depois em 88, para quem pegou essa época, quem tem quase a minha idade aí, mas vocês são bem jovens, a maioria da turma é muito jovem, não vai lembrar que de 90 até 98, a gente tinha ainda na escola estudos sociais. E eu amava estudos sociais. Porque estudos sociais, ele trabalhava a questão de sociedade, de divisão, quem era o presidente, quem era o governador, quem eram os deputados, os senadores, ou o sistema de votação do Brasil. Mas por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, hoje, gente, mas isso é uma concepção minha. Isso, Rose, é isso mesmo. Na minha concepção, como professora, e de muitos anos dando aula, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: eu, professora Priscila, digo para vocês que no meu olhar de professora, talvez os estudos sociais eles não deveriam ter saído da base de ensino. Não a educação cívica, porque a educação cívica é já indício de ditadura, né? Educação cívica, não. Mas os estudos sociais deveriam dar continuidade. Porque, gente, vamos lá. Eu vou contar uma historinha para vocês que eu não sei se eu contei. Eu já contei para vocês sobre a aula que eu fui dar no ensino superior e os alunos tinham dificuldade de saber o que era parlamento e o que era república. Eu contei para vocês essa historinha ou eu não cheguei a contar em sala de aula, nem nos vídeos que a gente trabalhou antes? Então, assim, se eu já contei, eu vou retomar essa historinha. Se eu não contei, vai ser a oportunidade de vocês saberem o porquê que é importante estudos sociais. Eu cheguei para dar aula no ensino superior, tá, gente? E, assim, poxa vida, se o aluno ele chega no ensino superior, é porque ele já teve toda a educação básica adequada até o ensino médio. E, assim, na nossa visão, quer dizer que no ensino médio ele teve todo o contato com essa questão do sistema político, sistema republicano, parlamento, que ele sabe diferenciar as coisas, porque foi passado na aula de geografia. Mais ou menos isso que vem na nossa cabeça, na nossa ideia, né? Mas, de repente, ou na aula de sociologia, antropologia, assim por diante. Aí eu cheguei para dar aula, porque assim, não vou falar curso, não vou falar faculdade, né? Porque vocês sabem que eu trabalho em várias faculdades, então não vou dar nome de nenhuma porque é antiético. Mas eu entrei na sala para dar aula de legislação social. Então eu ia trabalhar com eles a CLT, né, a legislação do trabalho, e eu ia trabalhar com eles a legislação societária, tributária, né? E aí a minha primeira pergunta a chegar na sala foi perguntar para eles: bom, pessoal, a gente vive numa república ou numa monarquia? Eles ficaram me olhando. Tipo, oi, professora, não sei do que você está falando. Mais ou menos nesse sentido. E aí eu perguntei de novo: pessoal, olhem para mim e me falem. Vocês, o nosso sistema brasileiro de político, nós estamos hoje numa república ou numa monarquia? E foi aquele vazio na sala. Aí eu falei, gente, vocês sabem a diferença entre república e monarquia? Eles ficaram me olhando, com aquela cara de espanto. Aí eu falei, gente, vocês tiveram aula disso? Aí, assim, de forma tímida, eles balançaram a cabeça. Eu fiquei, meu Deus! Oi? Como assim? Né? Como assim? Porque é uma disciplina importante. Porque a gente tem que saber essas situações. Como é que você vai votar se você não sabe nem que sistema teu é? Né? E aí eu expliquei a questão
questão da diferença entre república, monarquia, parlamento. A gente entrou nesse contexto. E aí eu falo para vocês, quando vocês vão trabalhar com as crianças em escola, vocês perguntarem para as crianças, elas não sabem nada, gente, dessas questões. Elas não sabem quem é o presidente, elas não sabem o que é ministério, elas não sabem o que é deputado, o que o deputado faz, o que o vereador faz, ele não sabe quem é o prefeito, ele não sabe o que é o governador. E essas questões eu acho que deveriam ser trabalhadas até hoje, porque isso não é. Os milicos queriam formar cidadãos com disciplinas. Eu passei por isso na escola, em casa, por ter pai no exército. Perfeito, Rose. Realmente, a questão dessa educação militar, dessa ditadura, era voltado para formar um cidadão enquadrado ao perfil que eles exigiam, né? Então, assim, para quem pegou essa época, sabe muito bem que a ideia era saber falar, se comunicar, defender a sua pátria até a morte, mesmo que o seu governador, governante, presidente não esteja de acordo, que a nossa raça é soberana, toda essa questão aí que vem de uma educação voltada para uma educação militar, né? O zelo pelas Forças Armadas, o comando das Forças Armadas prevalece, assim por diante. Eu vou falar até uma coisa para vocês assim. Gente, do jeito que a gente caminha hoje, né? Se a gente parar para pensar, a gente está quase se tornando uma educação militar. Se a gente parar para pensar na forma de governo que nós temos hoje, a nossa educação, a educação, a saúde, ela está sendo governada por militares. É o exemplo do Ministério da Saúde agora, com mais um militar no poder. Então, talvez a gente não está vendo o entorno dessas questões, né? Mas é isso. Então, sobre essa questão da educação na era da ditadura, eu quero que vocês deem uma passada de olho, pega lá no Google o parecer 853 de 71, que ele é bem importante para vocês, tá? E aí, gente, a gente fala sobre avanços, retrocessos e tudo, e eu falei para vocês procurarem o decreto-lei 8.529, né, de 2 de janeiro de 46, porque ele é bem importante, porque fala sobre a realidade do ensino primário, né? E aí, até se vocês quiserem, quem não conseguiu encontrar, me avisa que eu mando para vocês. Vamos lá. Agora eu vou passar para um outro ponto interessante da nova república, tá? Que eu quero trabalhar com vocês. Bem importante. Deixa eu pegar o contexto aqui. E como eu falei, eu fiz anotações para vocês, né? Bom, vamos lá. Aí a gente chega a 1988, a gente tem a reabertura da política, a liberdade de expressão, a ideia de voltada para que todos tenham direito à liberdade, a voto, à educação de qualidade, a gratuidade da educação. E a gente tem o olhar, a concepção de educação que a gente busca hoje, quando chegamos em 1988, é a educação cidadã, ou seja, voltada para formar um novo cidadão. Essa é a ideia, tá? Então, quando a gente chega em 88, a ideia é essa. O objeto central de discussão é formar um cidadão. E para isso, eu preciso de uma legislação que me permita trazer esses conceitos. Inclusive, a Constituição de 1988, que nasce com a Assembleia Nacional Constituinte, que me traz a ideia, né, a aprovação lá, desses valores voltados para a educação. E aí eu trago para vocês o artigo 208 da Constituição Federal. Então, isso eu quero que vocês anotem, porque é importante também. Constituição Federal de 1988, o artigo 208, tá? E eu vou ler para vocês. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 1º, educação básica e obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade correta, né, na idade própria.
2, inciso segundo, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Então, o ensino médio se torna gratuito e universal. Tem que ser de forma una a metodologia dele aplicado e as diretrizes curriculares. Inciso terceiro, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, a gente dá aí a oportunidade para que as crianças que foram excluídas por tantos anos da sociedade, por causa de alguma deficiência, hoje sejam incluídas nesse sistema de ensino, inclusive com atendimento especializado. Inciso 4. Educação infantil em creche, pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino de pesquisa da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, agora a gente já tem uma legislação, a carta maior do Estado, né? Estado que eu digo, estou me referindo à nação, Estado Brasil, país Brasil, a gente fala Estado, a questão da ideia da educação infantil. Agora, eu tenho um olhar para a educação infantil e eu ainda tenho um olhar para a educação criadora, para a cultura, que antigamente ela foi tão violada, ela foi tão reclusa, que ela não era bem vista aos olhos da sociedade. O artista era aquele que não queria nada com a vida. Era mais ou menos esse olhar lá atrás. Agora eu tenho uma pincelada de um olhar diferenciado. Vamos lá, inciso 6º, né? Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Então, abre-se o ensino noturno de acordo com a faixa etária e de acordo com as necessidades, se adequando ao aluno, para que ele tenha oportunidade, aqueles que trabalham, para que possam estudar. Vamos lá, que mais? Inciso 7º, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares, de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. Olha que lindo! A gente tem uma Constituição que traz que é obrigação do governo, do Estado maior, a questão do material didático, do transporte. Então, a gente agora não é mais a responsabilidade da família, agora a responsabilidade é do Estado. Por isso que, por exemplo, vocês veem os ônibus que vão buscar as crianças em lugares distantes, as barcas em lugares distantes, assim por diante. Mas lembrando, a gente não tem ainda um ensino que todos sejam contemplados. Né? Que a gente não tem um ensino que chega a todos os lugares, que vai ter transporte de qualidade em todos os lugares, que vai ter material didático a todos. É a mesma coisa o ensino à distância. Graças a Deus que foi cancelado o Enem. Porque vamos lá, gente. E assim, não sei se vocês assistiram o jornal, né? Eu gosto de levantar bem cedinho. E eu já estou acordada desde as 6, porque eu assisto o jornal da manhã, né? E hoje eu estava escutando a Federal, Universidade Federal do Paraná, que também adiou o vestibular. Justo, como é que eu vou colocar o meu aluno que não tem acesso à internet, a gente, vamos lá, nós, nem sempre, nem todo dia a gente tem internet, vocês viram hoje o sufoco que foi para a gente conectar, eu sei que tem aluno aí que está se batendo, que não está conseguindo conectar, então, como é que a gente vai dar a igualdade e a equidade? Igualdade, tudo bem, porque a gente disponibiliza o material para todos, mas eu não estou chegando à equidade, porque eu não estou tratando aqueles nas suas diferenças, eu não estou conseguindo dar o apoio para que todos possam assistir as aulas online. Então, justo que o Enem ele foi cancelado, justo que o vestibular foi cancelado, porque pelo menos eu não vou ser desigual, eu não vou ter um vestibular desequilibrado, eu não vou ter um acesso à universidade pública de forma desequilibrada, eu tenho que dar oportunidade para todos. Eu estava conversando com alguns amigos meus que, na verdade, o Brasil ele é feito de burocracias, muitas. Vamos lá, Enem, legal a gente ter um teste que vai avaliar o conhecimento do meu aluno, como é que está o ensino, mas eu tenho que dar também a base de ensino. A mesma coisa com curso público, a mesma coisa
a questão de concurso público hoje, até, por exemplo, alunos que vão fazer OAB, alunos que vão prestar para a polícia, alunos que vão fazer outro tipo de concurso, talvez hoje o adiamento de todo esse tipo de prova ou uma metodologia diferenciada para concursos públicos, para prova da OAB, para Enem, para vestibular fosse necessário. Talvez hoje a gente tenha que abrir mão de algumas coisas, colocar na balança que nem todos os alunos têm essa igualdade. Eu tenho uma amiga minha que ela estava conversando comigo assim, Pri, eu vou passar por uma prova de classe, né? Porque tem muitas profissões que você tem que passar por prova de classe. E eles não querem cancelar a prova de classe. Só que assim, eu moro na zona rural, eu não tenho internet todo dia, eu tenho a 4G, não carrega YouTube. Como é que eu vou fazer para ter esse ensino? Mesma coisa o aluno do regular, gente. Como é que ele vai ter contato com tudo isso? Ele não vai ter contato. Então, todos esses fatores, sabe, de adiar, precisa passar muito por tudo isso, né? Rose, eu não acompanhei, mas se eu não me engano, o Enem também foi adiado. Ele foi adiado para o ano que vem, ou ele passou de data, eu não sei, porque eu não vi. Eu não assisti essa parte do jornal. Eu assisti da Universidade Federal do Paraná, que jogou para janeiro do ano que vem. Mas eu não vi do Enem, mas me parece que ele também foi cancelado, né? Foi isso que eu falei, o Enem também foi cancelado, graças a Deus, porque não teria lógica a gente cobrar um Enem hoje, não tem lógica, né? Mas mais ou menos isso. Bom, a gente colocou também, eu tenho o parágrafo 1º dessa legislação, que ela fala sobre o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, é direito público. Foi, né, Mi? Ai, obrigada, foi sim. Eu tinha visto mesmo, que eu falei, graças a Deus, razão para essas pessoas que estão lá verem que não tinha essa condição, gente, que não tinha. Eu acho assim que a gente tem que, na verdade, o que falta hoje são pessoas mais racionais ali dentro do governo, do Ministério da Educação, da Saúde, tá faltando isso mesmo. Bom, então, o parágrafo 1º desse artigo é muito importante, e isso eu quero que vocês anotem de novo. Constituição Federal de 88, artigo 208, parágrafo 1º, ele traz essa importância ao acesso ao ensino obrigatório, gratuito, é direito público. É o Estado que tem que promover. Aí eu vou entrar numa discussão e agora eu vou contar um segredinho para vocês. Vamos lá. Como é que eu faço quando eu não tenho vaga em creche? E aí, não é um ensino público, é gratuito, ele tem que ser oferecido pelo Estado, na obrigação do Estado achar a vaga para que eu consiga, por exemplo, colocar o meu filho na creche, ou consiga próximo da minha casa a vaga? Sim, sim. Se o teu filho está fora da escola, não conseguiu vaga para o 1º ano, próximo da sua casa, do seu bairro, então ele vai ter que achar uma escola distante, mas ele vai ter que achar uma escola que ele dê o transporte. Então, ele vai ter que abrir mão de algo para que esse aluno possa chegar e tenha o contato com a escola. Então, ele vai ter que oferecer o transporte. Ou não tem transporte, não tem nenhuma outra escola com vaga, só tem escola privada. Então, ele vai ter que conseguir uma vaga na escola privada e ele vai ter que custear esse aluno. O que não pode acontecer é deixar que o aluno fique fora da escola por falta de vaga em creche ou por falta de vaga no ensino regular. Isso eu não posso deixar. Então, essas questões têm que ser levadas em conta, tá? E isso está na lei maior, na Constituição Federal, gente. Então, não tem o que falar, é isso, ponto e acabou. Eu estou tratando de 2 casos que eu estou mediando, de assessoria mesmo, em questão de vaga e questão de tratamento especial. Vocês sabiam que adulto tem direito a tratamento especial dentro das universidades, no ensino superior, faculdades e universidades? Vamos lá, descobri um laudo recente. Não consigo me concentrar nas aulas, precisaria de um atendimento especial.